aí, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Christopher, né? A Rose já me apresentou. Há um ano atrás eu tive aqui com vocês aqui, compartilhei um pouco da minha história, da minha chegada até aqui no Paraguai estudando medicina. E quem sabe mais para frente eu posso compartilhar ela novamente. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma meditação que eu fiz aqui e ela tem como título A oração que tem poder de mudar destinos, né? Imagine um homem que ele teve um nome cujo significado desse nome era aquele que causa dor. Mas só que esse homem, ele foi honrado. Na Bíblia, quando a gente lê algumas histórias, existem histórias de homens cujos são amplamente conhecidas, né? Como a de Moisés, a de Abraão, a de Davi. Moisés, pelos feitos grandiosos que ele fez no Egito, salvou o povo de Israel, Abraão também, e Davi. Então, essas histórias elas são amplamente conhecidas na Bíblia, e a gente sabe muito bem quem são esses personagens. Mas hoje eu vou abordar um personagem que ele é pouco mencionado na Bíblia, mas só que ele é muito conhecido pela sua oração. Como aqui o grupo Go Six é um grupo de oração, então esse personagem ele vai calhar bem aqui hoje. Alguma vez, né, vocês aí já fizeram alguma oração que mudou o destino, né, ou mudou a trajetória da vida de vocês? Eu acredito que quando acontece alguma coisa, aparece aquelas correntes de oração, a gente sempre ora pela pessoa ou por algum problema específico. No mês passado, a minha irmã, ela sofreu um acidente em casa e meus pais ali, além de prestar todo o apoio, o recurso, também procuraram o apoio divino através da oração, através dos nossos queridos irmãos aí que ficam prontos para orar para sobre a situação. E graças a Deus a minha irmã, o estado dela não foi tão grave assim, né? Deus ajudou ela, ela caiu caiu da escada e ficou muito grave, mas só que não foi tão grave por conta que nós acreditamos num Deus que cuida de cada um de nós. Então, o nosso texto base dessa manhã está em 1 Crônicas 4:10. E ele fala assim: E Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: Tomara que me abençoes, alargue as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Quando eu li esse versículo na Bíblia, eu fiz as seguintes perguntas. Eu falei, como pode uma pessoa que não é muito mencionada na Bíblia, ele só é mencionado apenas duas vezes, e ele fazer uma oração e Deus dá um destaque para ele a ponto de que no final do verso que a gente acabou de ler, fala assim: e Deus lhe concedeu tudo o que tinha pedido. Né? Ele pediu algumas coisas e Deus concedeu tudo. E isso gerou alguns questionamentos para mim. E o que a gente pode tomar de princípios dessa oração, desse versículo que eu acabei de ler, para que a gente possa fazer uma oração ou recorrer a algo assim como o Jabes fez. Foi aí então que eu comecei a pesquisar um pouco sobre o versículo em si, né? E eu já fui de cara com o nome dele. Jabes, ele não era um rei, ele não era nem um guerreiro famoso, ele também não era. Ele era praticamente, a Bíblia não menciona o que ele fazia, ou algo do tipo. Mas o seu nome, ele significava aquele que causa dor, o que traz aflição, nascido do sofrimento. Na cultura bíblica, os nomes, eles não eram apenas identificadores, mas eles carregavam significados proféticos, como por exemplo, Abraão.
né? Abraão, ele teve o seu nome trocado. Antes ele chamava Abrão, né? E o nome dele significava o pai de muitas nações. Também Israel também, ele antes era Jacó. E o nome dele foi trocado por Israel, que é aquele que luta com Deus, né? O nome dele foi trocado por conta que marcou uma transformação espiritual na vida daquele personagem específico. Então, ou seja, acreditava-se que o nome ele influenciava ou revelava o propósito da vida de uma pessoa, né? Por isso, as mudanças eram muito significativas. Então, como a gente está falando de um personagem que ele passou a vida inteira e na Bíblia não existe relato de que ele mudou o nome, então ele ficou com esse nome, aquele que carregador, por resto da vida, né? Ou seja, a gente pode aqui colocar que mesmo ele tendo um nome negativo, com um significado negativo, ele permaneceu com esse nome até o fim e ele não deixou que esse nome mudasse ou simplesmente ele não foi limitado por esse nome negativo, por essa imposição negativa que foi dada a ele. Quando a gente para ver a oração, a gente percebe que Deus, ele destaca, a gente percebe que Jabes destaca 4 pedidos a Deus. E um desses pedidos é que me abençoe. Se a gente analisar mais ou menos, a bênção divina naquela época era uma coisa, ou até mesmo hoje, é como se fosse um tema central, né? Ainda mais nas escrituras, a bênção divina, o favor e a proteção, a provisão, o propósito divino, a bênção era marcado como se fosse algo, era como se fosse algo muito importante. Tipo, a presença da bênção ou a ausência, ela definia o destino das pessoas naquela época. Ela definia resultados, famílias. Então, se a gente ler algumas histórias bíblicas, a gente vai perceber que Deus, a bênção de Deus definia muito em determinados períodos, como por exemplo, na história de Abraão que a gente mencionou, Deus abençoou Abraão para ele ser um pai de uma grande nação. A bênção também ela vinha de maneira hereditária, né? Ó, quando a gente Isaac abençoou Jacó. Então, antigamente tinha-se o costume de, de pedir bênção para o pai, né? Bença pai, bença mãe. Era um costume que tinha antigamente. Hoje em dia, infelizmente, esse costume foi se perdendo com o tempo. Mas aqui no Brasil, era um costume recorrente nas famílias mais antigas, assim, o pai ou o filho pedir bênção para o pai antes de dormir ali, ou toda vez, a primeira vez que via ele no dia. A bênção de Deus, ela não é apenas sobre prosperidade material, mas é sobre estar no centro da vida e a sua vontade, né? A proteção e o propósito de vida plena. Também tem alargue as minhas fronteiras, né? Que isso está na oração de Jabes. Existe uma frase que fala: os nossos horizontes eles se expandem na medida em que caminhamos. Isso significa que conforme a gente vai adquirindo conhecimento, sabedoria, os nossos horizontes eles vão se expandindo, né? Eu, por exemplo, eu morava em São Paulo e eu até vim aqui para o Paraguai, eu não conheci muitos estados, mas eu acredito que a nossa visão de mundo vai crescendo cada vez mais, né? Quantos de vocês aí já pararam para pensar, né? O tanto que vocês caminharam até aqui, né? Eu acredito que existem pessoas que estão nos ouvindo agora que saíram do Brasil, foram para os Estados Unidos, ou saíram de grandes capitais e foram para cidades menores. Mas Deus, ele vem expandindo as suas fronteiras silenciosamente. Quantas portas você, quantas portas ele abriu e você nem percebeu, né? É só a gente olhar para trás da nossa vida e a gente percebe o quanto Deus nos movimentou para deixar-nos
onde nós estamos agora. Isso é uma coisa impressionante. Também tem que seja comigo. Jabes, ele não apenas buscou uma bênção material, mas ele reconheceu a necessidade essencial da direção e do poder de Deus na vida dele. As nossas escolhas, elas determinam o rumo da nossa vida. Quanto mais cedo a gente entende isso, mais fácil será na nossa jornada aqui na Terra, né? O caminho mais prazeroso nem sempre é o melhor. Se você não desenvolver talvez um autocontrole para renunciar a alguns prazeres momentâneos, como você vai poder alcançar bênçãos futuras, né? Então, Deus ele deseja fazer parte das suas decisões. Como diz em 1 Pedro 5,7, fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Todos os dias aqui, nessa manhã, a gente tem que sempre lançar para Deus a nossa ansiedade, contar os nossos problemas, os nossos agradecimentos, as nossas conquistas, porque Deus ele deseja cuidar de nós. Ele quer ser o seu amigo. E também temos aqui preserve do mal. Né? Nessa análise da oração, um clamor para a proteção divina. Hoje em dia, nós sabemos que o mundo, ele, desde quando ele começou, ele é mal. Né? E hoje em dia, cada vez mais, ele está piorando. Então, todos os dias nós devemos orar para a proteção divina. O resultado, já caminhando para o final aqui, o resultado final dessa oração foi que Deus lhe concedeu tudo o que ele havia pedido. Olha só, esse foi um poder, essa oração foi uma oração que foi tão poderosa e foi uma oração curta. Se a gente parar para analisar, né, se a gente lê esse versículo assim direto, sem fazer alguma pausa, a gente vai perceber que ele fez essa oração com uma clareza absoluta. Ele sabia exatamente o que ele necessitava, foi com um foco também. Ele sabia, ele cuidadosamente ele teve ali o que ele queria, o que ele necessitava, ele colocou ali aos pés na oração. E ele também teve uma fé também, crendo que já recebeu aquilo que ele havia pedido para Deus. E nas escrituras, o único relato que tem dele em 1 Crônicas 4:9 foi um desfecho. E Jabes foi o mais honrado dos seus irmãos. Olha só que interessante. Um homem cujo nome era aquele que traz dor, ele se tornou o mais honrado entre os seus irmãos. Ele não deixou que esse nome o definisse na sua vida. Hoje, eu quero falar aqui para vocês por que será que a Bíblia não deu tanta, digamos assim, não deu tanta importância para esse personagem em si, não deu uma importância não, mas digo, não deu um destaque a mais, né? Por que será que a Bíblia não deu um destaque a mais nesse personagem? Porque eu acredito que talvez Jabes ele tenha sido uma pessoa assim como cada um de nós, uma pessoa simples, uma pessoa que é honesta, que cuida do seu lar, uma pessoa que anseia pelo céu, uma pessoa que levanta de manhã, trabalha. Talvez esse personagem ele seja um personagem que nós nos identifiquemos com ele, seja um personagem simples, um homem simples, que viveu a sua vida corretamente, viveu com a sua fé no cotidiano, né? Ele impactou talvez a geração da qual ele conviveu, ele transformou a sua realidade através da oração, né? A mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é que a sua oração tem poder de mudar destinos, né? Eu só estou aqui no Paraguai porque eu fiz uma oração que definiu a minha vinda até aqui. Quando eu estava quando eu precisava decidir que viria para cá ou não, eu fiz uma oração para Deus e Deus ele me respondeu exatamente da forma como eu queria, né? É,
eu estava assistindo uma pregação, eu pedi uma resposta de Deus, eu estava assistindo uma pregação, e na pregação, um pregador falou assim: não tenha medo, não tenha medo de tomar decisões difíceis. É melhor você decidir com risco do que ter risco nenhum e não decidir nada. Eu morava em São Paulo, tinha uma vida estável, trabalhava, e aí eu troquei tudo isso para vir aqui estudar, para me tornar um médico no futuro. Então, as nossas orações, elas têm poder de mudar destinos, né? A sua fé pode reescrever a sua história. E o seu clamor, ela pode dar o início a um novo capítulo da sua vida, né? Deus, ele está pronto para agir na sua vida hoje. E ele quer transformar as suas lutas em testemunho. Ele quer converter as suas fraquezas em força. Ele quer transformar a sua história em algo extraordinário. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é isso. Não tenha medo de pedir aquilo que você anseia, que você deseja para Deus. Da forma correta, assim como esse personagem pediu, ele obteve o resultado e ele conseguiu alcançar o que ele queria, o objetivo que ele queria. Então, eu quero fazer uma oração, assim como o Jabes fez, eu quero fazer uma oração para que cada um de nós tenhamos um bom dia, um bom dia. Senhor nosso Deus, meu Pai amado, muito obrigado por mais um dia, por estarmos aqui. Hoje eu quero orar em especial por cada um que nos escutou e ouviu e depositou os seus pedidos e os seus agradecimentos aqui nessa manhã. Que assim como Jabes, o Senhor possa expandir as nossas fronteiras, o Senhor possa nos preservar do mal, o Senhor possa nos abençoar e que nenhuma maldade nesse mundo possa sobreviver à nossa vida. Nos dê um bom dia, pois é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.